Mateus capítulo 6, versículo 25. Os cuidados e inquietações. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais ansiosos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Podeis tomar assento. Jesus, ele ensinando, ele fala sobre as inquietações. Jesus, ele vem dar conselhos, nos dar conselho. E qual é o seu conselho? Para que nós não venhamos andar inquietos, para que nós venhamos confiar em Deus, para que pudéssemos olhar para aquilo que Deus faz com toda a natureza. Muitas vezes, se alguém te pede um conselho, você logo vai falar nos perigos da vida. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E Jesus, ele vem falar sobre a inquietação. Não estejais inquietos por coisa alguma. Buscai o reino de Deus. E ele diz, basta cada dia o seu mal. Se preocupe com o dia que você está vivendo. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã. Não fique inquieto pelo dia de amanhã. O salmista, ele escreve também Salmos de número 37. Ele vai falar sobre praticamente as mesmas coisas, né? Vai falar para que não venhamos ficar inquietos. E ele diz assim, Salmo 37, versículo 24, diz, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. O salmista, ele traz o mesmo ensinamento. Olha, não fique inquieto por nada. E essa palavra, não temas, nós lemos em várias passagens na Bíblia, para que nós não venhamos nos indignar, não se irritar, não ficar impaciente. E muitas vezes nós pensamos, mas se eu não me irrito, se eu não fico impaciente, como é que eu vou viver, como é que eu vou continuar? A decisão de não se preocupar exige de nós a mesma força de vontade
de um piloto que está pilotando o seu avião, e ele está sobre as nuvens, e a única coisa que ele pode confiar ali dentro é no painel de instrumentos, a qual ele confere, a qual ele vê. Ele não pode confiar nas suas emoções e nem nas suas sensações. Ele tem que confiar naquele painel que está à sua frente. Assim somos nós. Nós temos que confiar em tudo aquilo que a palavra nos fala. Em quem nós vamos confiar? Nas nossas emoções, nas nossas sensações. A palavra do Senhor é como uma bússola para vivermos. Quando Jesus ele dá esse ensinamento, ele diz: olha, não ficais inquietos por nada, nem com o que comer, nem com o que vestir, e nem com o dia de amanhã. Confia em Deus. Deus cuida dos seus. Então ele diz: não se preocupe. E nós temos que fazer o quê? Acertar as nossas prioridades. E quais são as prioridades que Jesus ensina? Buscai o reino de Deus. Buscai o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus, versículo 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse principal interesse influenciará as nossas emoções e todas as nossas decisões que tomamos. Se nós buscarmos o reino de Deus, nos centrarmos em buscarmos o reino de Deus, e não ficarmos angustiados, tristes, apreensivos, buscar o reino de Deus. João capítulo 14, versículo 26, ele diz algo muito importante. Abra a tua Bíblia, no Evangelho do apóstolo João, capítulo 14, no versículo de número 26, ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Ele vos ensinará. Quando Jesus fala, buscai o reino de Deus, é exatamente essa dependência que nós temos que buscar. Há um Consolador, há um Espírito Santo que nos orienta, que nos ensina, e tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Deus ministrou ao nosso coração, Ele vai trazer às nossas lembranças, Ele vai trazer ao nosso entendimento, para que nós não venhamos nos esquecer. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, ele deve ir à nossa frente. Quando Jesus ensina, buscai o reino de Deus, Ele não está falando assim: olha, se torne um religioso, fique o dia inteiro dentro de uma igreja. Não, Ele não está falando isso. Buscar o reino, viver o reino, estabelecer o reino de Deus, estabelecer a sua justiça. Há uma grande diferença de buscar o reino de Deus e se tornar um religioso, um decorador de textos. Não, é preciso entender e ter esta aliança com Deus. Saber que Deus, através do seu Espírito, Ele nos fará o quê? Nos dará sabedoria, nos dará inteligência. Esse é o ano que nós temos que buscar, sabedoria e inteligência. Sempre quando eu olho para esse texto, quando o Senhor nos deu o ano passado, para que fôssemos dentro desse texto esse ano, nós não esperávamos que seria tão necessário usar sabedoria e inteligência este ano. Algo que, para viver nesses dias, mais do que nunca, é buscar essa sabedoria
no Espírito Santo de Deus. Esse principal interesse, ele vai influenciar as nossas emoções e todas as decisões que vamos tomar. Então ele vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas. Só o Espírito Santo ele pode nos dar essa sabedoria, essa inteligência. Sabedoria, inteligência vem de Deus. Então só o Espírito Santo ele pode nos entregar. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Fazer esta aliança, não tomar decisões sem antes buscar no Espírito de Deus, sem antes ouvir o Espírito Santo, sem antes pedir a orientação do Espírito Santo de Deus, sem antes pedir para que Ele vá à nossa frente, abrindo os caminhos, que Ele coloque palavras em nossas bocas. O Senhor diz assim: abra a tua boca, porque eu falarei por ti. Quantas vezes nós falamos demais, quando deveríamos abrir apenas a nossa boca, e pedir para que Deus colocasse as palavras em nossa boca. Que através do Espírito Santo de Deus, nós pudéssemos falar. Então, aceitar, buscar. O salmista diz, não se preocupe, né? O salmista, ele diz, olha, já fui moço, hoje sou velho, mas uma coisa eu vou te trazer como exemplo. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência, nem o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então ele está dizendo, não se preocupe, Deus está no controle de todas as coisas. Então nós temos que acertar as nossas prioridades. O que Jesus disse como prioridade? Buscai o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é uma prioridade. Saber lidar, buscar, crer, confiar. Muitas vezes nós pensamos, olha, Deus vai cuidar de tudo. Então eu não preciso cuidar de nada, vou ficar na minha casa e Deus vai fazer as coisas. Não, nós temos que ser diligentes, responsáveis. Muitos pensam que confiar em Deus é ficar irresponsável. Não, eu vou confiar em Deus, então eu vou gastar de qualquer jeito. Não, a palavra, ela nos ensina. Por isso nós temos que entender quando Jesus diz, busca o reino. Porque quem é que pode nos ensinar? O Espírito Santo. Como lidar com as finanças, como lidar com as nossas emoções, como lidar com cada situação. Então nós temos que nos preparar para isso. Buscar o reino de Deus, a sabedoria. Um dos homens mais sábios foi Salomão. E o livro de Provérbios nos dá muita sabedoria vinda de Deus. Ele nos fala as coisas vindas de Deus. Provérbios 27, no versículo 23, ele diz assim, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanho. O que ele está dizendo? Olha, conheça o teu negócio, coloque o teu coração nos seus negócios, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. As ovelhas é que dá ao pastor o quê? A lã, dão a carne, dá o leite. Então põe os teus olhos sobre o teu negócio, aquilo que te sustenta. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o teu rebanho. Porque no versículo 24 ele diz assim, porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa de geração em geração? Não. Então ele diz, olha, toma cuidado, cuida de cada negócio, daquilo que Deus te colocou na tua mão, seja diligente,
trabalha com afinco, coloca o teu coração naquilo que você faz, tudo que você fizer, tudo que vier à tua mão, faça com amor. Não seja preguiçoso. Quantas vezes Salomão diz, não seja preguiçoso. Vai aprender com a formiga, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele vai ensinando. E no versículo 12, capítulo 12, versículo 24, no capítulo 12, no versículo 24, ele diz assim: a mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. A mão daquele que se coloca com afinco, que não desanima, que está sempre fazendo melhor, que está sempre buscando a prosperidade, ele vai dominar. Mas o que for negligente, ele vai pagar tributos, ele vai pagar um alto preço. Deus, Ele nos ensina a fazer o quê? Guarda os meus mandamentos. E Ele fala, olha, guarda o sábado, guarda o dia de descanso. Aí todos nós gostamos, né? Do descanso. Mas Ele também diz na mesma palavra, 6 dias trabalharás. Guarda o sábado. E Ele continua e diz, mais 6 dias trabalharás. Buscar resultados, buscar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, não desanimar, tudo depende do quê? Diligência, de trabalho, afinco. Êxodo capítulo 20, versículo 8 e 9, ele diz assim, lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. É um mandamento, são parte dos 10 mandamentos do Senhor. Tem o dia do descanso, mas tem o dia do trabalho. Tem o dia de se dedicar à obra de Deus. Muitas vezes quando nós ouvimos Jesus falar, não se preocupe. Não se preocupar não quer dizer não faça nada, mas confia em Deus. É Deus que nos abençoa. É Deus que nos prospera. Quem nos dá sabedoria e inteligência? O Espírito Santo de Deus. E Ele enviará o Consolador. Ele enviará o ensinador. Aquele que vai nos ensinar a lidar com cada situação, com cada momento. Então nós temos que crer, é a confiança em Deus. Confiar no Senhor. Jesus, algumas pessoas dizem, Jesus nunca falou de negócios. Jesus fala muito de negócios. As parábolas de prosperidade, de não ficar negligente. E nós temos que ouvir o que Jesus fala. Jesus ensina na parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, do versículo 14 em diante. Ele fala sobre os talentos. E ele diz que a um ele deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1. E voltando um tempo depois, aquele a quem ele deu 5 talentos, chegou para o seu senhor e disse, olha, tu me deste 5, mas eu coloquei para render, eu trabalhei, e eu tenho aqui mais 5 talentos. Ele diz, servo bom, servo fiel, é assim mesmo. E veio outro que tinha dado 2 talentos, ele disse, tu me deste 2, e agora eu tenho 4, consegui mais 2 talentos. Ele disse, muito bom, é assim mesmo. E chegou aquele que tinha levado apenas 1 talento. E aquele que tinha recebido apenas 1 talento diz, olha, eu ouvi dizer que tu és um Senhor que exige demais, que quer demais. E eu fiquei temeroso. E que eu peguei aquele talento e guardei. Guardei, enrolei no lenço, guardei, bem guardado, para que ninguém tomasse. Está aqui o talento que tu me deste. E ele disse, servo infiel, servo mau.
tu devias pegar esse talento que eu te dei e entregar para os banqueiros, para que pudesse angariar resultados. Tu é mau, tu é negligente. E qual foi a palavra que Jesus disse? Olha, tira este que tem um e dá para o que tem 10. Daquele que tinha apenas um, ele fica sem nada. Porque ele foi negligente. Porque ele não trabalhou, ele não foi multiplicar, ele simplesmente parou. No versículo 28 diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Nada ficou com aquele homem que tinha apenas um talento. O Senhor, Ele tem nos dado bênção. E essas bênçãos, elas precisam ser multiplicadas. Nós não podemos olhar o tempo. Por isso Jesus ensina, olha, não olhe o tempo. Confia. Confia. Cada dia já tem o seu mal. Se nós ficarmos preocupados o que vai ser o mês que vem, nós não vivemos o dia de hoje. Peça força para o dia de hoje. Peça para que o Espírito de Deus te dê sabedoria para hoje. Peça que o Senhor, Ele te dê condições de vencer o dia de hoje. Quantas pessoas estão tão atormentadas? Porque ele não sabe o que vai fazer amanhã. Não sabe o que vai fazer o mês que vem. E ele, então, se desespera. E se desesperar não vai te ajudar. Nós temos que nos concentrar. Crer na palavra do Senhor. Buscar o reino de Deus. Senhor, me ensina. Me ensina como vencer essa situação. Me ensina como vencer esse dia. Me ensina, Pai, como vencer esses problemas que se avolumaram contra a minha vida. Peça perdão, né? Quantas vezes nós usamos mal, quantas vezes não tivemos inteligência, capacidade, e não buscamos naquele que poderia nos dar. Quando Salomão pede sabedoria e inteligência, ele não foi pedir aos outros reis. Ele, em oração, pediu a Deus, que o deu e o abençoou, e ele acumulou muitos bens, e abençoou muito Israel. Durante o seu reinado, foram 40 anos de paz. O seu próprio nome já significava paz. Ele trouxe paz. Então, se nós não buscarmos o Espírito Santo de Deus, nós não traremos paz para dentro da nossa casa. Por isso Jesus diz, não vos aquieteis. Não fique desesperado. Confia, espera. Olha como Deus age. Olha como Deus faz. Olha como Deus, Ele muda a situação. Olha como Deus, Ele vai preparando cada situação. As aves, elas não fiam, não semeiam, não têm celeiros, e Deus cuida delas. Deus vai cuidar de cada um de nós, mas para que isso aconteça, não é ficar em casa esperando, ou confiando que Deus vai mudar a situação. Situações que nós entramos, que hoje está nos aquietando, só sairemos dela com a unção do Espírito Santo de Deus. Temos que buscar no Espírito Santo de Deus. Tem coisas que nós temos que pedir perdão ao Espírito Santo de Deus, porque não demos ouvido, não demos crédito, não ouvimos a palavra, não demos crédito à palavra, fomos pela nossa própria intuição. Nós não podemos, tem momentos que nós não estamos enxergando nada. É como o piloto, com o seu avião no meio das nuvens, ele não está vendo nada. A única coisa que ele vê é os aparelhos que estão ali na frente. Ele não pode acreditar nas suas emoções. Ele tem que acreditar nos aparelhos que estão ali na frente. Nós não podemos acreditar nas nossas emoções. Nós temos que acreditar no que diz a palavra do Senhor. Ela é a nossa bússola.
é o nosso guia, é Ele que nos ensina como devemos caminhar, por onde devemos ir. Se o Senhor tem nos dado talentos, tem nos abençoado, mas algo que nós temos que investir, temos que crescer, temos que reproduzir, temos que abençoar. Um tomou 5 talentos, e ele diz, olha, servo bom. Por que era um servo bom? Porque ele não escondeu, ele multiplicou, ele cresceu, ele foi além. O outro tinha recebido 2, também um servo bom, porque não ficou com os 2, mas multiplicou, pediu sabedoria a Deus. Aquele que tinha 1, acabou ficando sem nada, porque não pediu sabedoria, não olhou para os outros. Sabe um grande mal que nós fazemos? Nós vemos pessoas prósperas, e nós não perguntamos, como eu faço para ser próspera como você? Orgulhosos, não perguntamos, não buscamos, como é que você faz? Ah, não. Muitas vezes até amaldiçoamos quem prospera. A inveja começa a adentrar em nosso coração. E ao invés de perguntarmos, como você faz? Se esse que tinha 1 talento, perguntasse para os demais, olha, o Senhor só me deu 1 talento, o que vocês vão fazer? Como vocês estão fazendo? Não. Ele simplesmente colocou no seu lenço, amedrontado, e deixou lá. Quando o Senhor volta, os outros tinham dado resultados. Receberam uma boa palavra. E ele recebeu a palavra de servo infiel. Porque não perguntou. Se o Senhor nosso Deus e o Senhor Jesus nos prometeu, não vos deixarei, deixarei o Espírito Santo para vos ajudar. Vocês não estarão sozinhos. Se nós não estamos sozinhos nessa caminhada, temos que perguntar ao Espírito Santo de Deus, como eu faço? Qual é o caminho que eu devo tomar? Qual é o caminho, no meio desta situação, como eu faço? Ah, eu vou esperar as coisas melhorar. A palavra do Senhor diz que aquele que olha para o vento, nunca semeará. Aquele que espera o melhor momento, nunca lança sementes. Em tempo e em fora de tempo, nós temos que semear. Temos que crer que tudo aquilo que nós lançamos, Deus, Ele vai nos abençoar, vai nos proteger, vai nos guardar. A palavra do Senhor em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. O que diz a palavra? Faça isto e depois você faça um teste. Aí você faz prova de mim. É a única passagem que Deus permite que você faça prova dele. Conta-se que um evangelista, ele foi a uma cidade longínqua, uma cidade pequena, e ele foi pregar a uma igreja pequena. Chegando lá, o Senhor dá esta palavra para ele, sobre Malaquias. E ele prega sobre o dízimo, sobre ofertas, que temos que honrar a Deus, temos que entregar, temos que lançar a semente. E no final daquela pregação, o pastor daquela igreja, que tinha chamado para que ele desse uma palavra naquela noite, disse: evangelista, eu vou te confessar algo. Estou envergonhado, mas tenho que lhe confessar algo. Há muito, eu e a minha esposa já não somos mais dizimistas. E aquele evangelista diz o seguinte: olha, faça uma prova. Vamos fazer o seguinte, aqui está o meu cartão. Volte a ser um dizimista. Se te faltar dinheiro, você me liga que eu venho aqui te socorrer. Tá bom? Tá bom, deixa o cartão. E ele foi embora. E depois de um ano, aquele pastor liga para o evangelista e diz: olha, uma experiência
maravilhosa. Faz 1 ano e não me faltou mais nada. E o evangelista diz: você acreditou que eu iria te dar o dinheiro e não acreditou que Deus te dá. Muitas vezes nós acreditamos que alguém possa nos ajudar, mas duvidamos que Deus possa nos abençoar. Confie em Deus. Quando Jesus diz: não estejais inquietos, buscai o reino de Deus. Este é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a sua palavra. É como ele diz: se há um reino, há um rei. E tudo que esse rei nos ordena tem que ser obedecido. Quando nós sofremos? Quando não obedecemos aquilo que o rei nos ordena. Aquilo que o rei, ele dá como diretrizes para nós. Confia. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Que não haja lugar suficiente para você guardar. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Confiar em Deus. Quando Jesus, ele traz o ensinamento: olha, não estejais inquietos. A mesma segurança tinha Davi. Davi já sabia, Davi já tinha experimentado isto. Ainda que caia, né? Ainda que o homem caia, o Senhor levanta. Não importa quantas vezes caia. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com as suas mãos. Quem é que levanta? É Deus. Quem é que levanta? Deus. Ainda que o homem caia, Deus o levanta. O homem. A Bíblia não diz que nós não teremos problemas. A Bíblia não diz que nós não teríamos aflições, mas o Senhor nos livra de todas elas. Buscai o reino. O que é buscar o reino? É ser religioso? Não, é confiar em Deus. É estabelecer: eu confio no Senhor, eu tenho confiança em Deus, o Senhor é quem me guarda. E a confiança de Davi é: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo, nem a sua semente, mendigar o pão. Fui moço, hoje sou velho. E o testemunho que eu trago é esse: eu nunca vi, nem o justo e nem a sua descendência, mendigar o pão. Buscai o reino de Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Deus está no controle de todas as coisas. Quantos creem nessa palavra? O Senhor, Ele te chama: faça prova de mim. Não seja dizimista, porque, eu vou ajudar a igreja. Não, honre ao Senhor, com tudo aquilo que te vem à mão. Confie em Deus. Confia que o Senhor te abençoa, te guarda. Por que eu sou dizimista? Por uma única razão: por causa de vós, eu repreenderei o devorador. Se Deus repreender o devorador, nós vamos prosperar. O que tem vindo contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos negócios, contra o nosso país? Devorador. Se Deus entrar, porque eu não vejo Ele,
Eu não sei lutar com ele. Ele é espírito. Ele chega quando a gente menos espera. Ele vem sem nos avisar. Quem pode lutar com ele? Eu posso? Não. Se o Senhor diz que por nossa causa ele repreenderá o devorador, só isso já seria o bastante para você se prontificar a ser um dizimista. Confie em Deus. Jesus olha e diz: olhe as aves, olhe as flores, olhe os pássaros. Deus cuida deles. E Deus cuida de você. Deus quer te levantar desta situação. Quantos creem nessa palavra? Buscai o reino de Deus. Se coloque de pé. Faça um propósito no seu coração. De buscar no Espírito Santo de Deus. De falar com o Espírito Santo de Deus. A sabedoria e a inteligência vem dele. Não há homem que possa te dar sabedoria. Salomão poderia buscar em tantos reinos. Ele era menino ainda. E Davi tinha uma preocupação com ele, que ele era tenro de idade. Mas ele não buscou na sabedoria humana. Ele buscou em Deus. E ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu em sonhos. Como ele iria conquistar, como ele iria crescer. O Espírito Santo, ele nos deixará o Consolador, o Espírito Santo. Ele nos deixará o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Jesus diz assim: o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o Espírito Santo de Deus vos ensinará as demais coisas. Confia. Confia no Senhor. Não estejais inquieto pelo dia de amanhã. Confia hoje. Faça uma aliança com Deus hoje. Se você pensar no dia de amanhã, você estará inquieto, preocupado. Chama o Senhor para a tua causa hoje. Peça perdão. Senhor, quantas vezes tu quiseste me ensinar? Quantas vezes, Pai, eu ouvi a tua palavra e não dei crédito? Quantas vezes, Senhor, eu fui com aqueles que dizem que não é mais para o dia de hoje. Senhor, quantas vezes eu não ouvi a tua voz. Mas, Senhor, eu me arrependo. E a tua palavra diz que o Senhor levanta o homem quando cai. Senhor, me levanta nesta noite, Pai. Me ajuda, me sustenta. Senhor, entra nesta causa, Senhor. Eu não sei como lidar, não sei como fazer, mas tu sabes. Senhor, eu preciso de ti. Ouça a minha oração esta noite. Senhor, me ajuda. Me perdoa, Senhor, quando tu colocaste talentos em minhas mãos, e eu amedrontado, não reproduzi, não investi. Senhor, venha sobre nós a tua sabedoria nesta noite, a tua inteligência.
Senhor, estamos vivenciando um tempo em nosso país, que se não tivermos sabedoria e inteligência vinda de Ti, Senhor, ficaremos atordoados, amedrontados. Mas, Espírito Santo, precisamos ouvir a Tua voz. Fala a cada um nesta noite. Direciona, dá sabedoria, dá entendimento, tira o medo. Não temas. Esta palavra, nós temos que guardar no nosso coração. Não temas. Eis que eu estou convosco todos os dias. Comece a buscar direcionamento. Comece a olhar para a palavra de Deus, como o piloto olha para os instrumentos. Ele não está vendo a pista que ele vai pousar. Ele não está enxergando a frente porque ele está no meio das nuvens. Muitas vezes, nós estamos desse jeito. Olhe para a palavra. Se direcione pela palavra. Peça para que ela te guie. O Senhor te guarde. E o Senhor te abençoe. Senhor, eu ministro bênção sobre o teu povo nesta noite, Pai. Senhor, este é um mês de mudança. Nós decretamos que o mês de setembro é um mês de mudanças. O Senhor estará trazendo mudanças para aqueles que te amam, para aqueles que te esperam. E o teu Espírito estará dando sabedoria e inteligência. Receba, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir?